Assis, como foi sua vida de seminarista? E como você deixou? O que houve de interessante nessa sua presença lá? Você sempre foi religioso, tanto que teve também o Colégio Marista, que já saiu para a universidade. Mas um pouco sobre o seminário. Foi um grande momento na minha vida. Quando somos crianças, temos uma influência enorme dos pais. Mamãe sonhava em ter um filho padre e me educou para isso. E eu achava também que em certo momento ia dar certo. E fui. Chegar à adolescência e a gente vai se descobrindo aos poucos. E graças a Deus, o seminário também me ajudou a descobrir cedo que a minha vocação não era ser padre. Mas o momento, a oportunidade que eu tive foi especial. Eu tinha um magnífico, mas super magnífico reitor, que era Dom Araí Vilar. Era pai, amigo, professor, e um homem que sabia gerir 80 jovens e fazê-los gente, não é? No momento certo, eu saí, mas devo muito ao seminário a condição de ter podido estudar. E a poesia começou lá, não? Sempre começa na adolescência, mas escondida. Há sempre uma prima oculta. Bom, mas isso ninguém pode narrar. Então, e aí, do seminário de São Pedro, com 2 anos do Marista, foi um pulo para a faculdade, porque as áreas humanas eram bem atendidas pelo seminário, não é? E eu, logo no primeiro vestibular, que não era fácil, eu consegui ingressar e fui seu contemporâneo durante pouco tempo, mas consegui viver. Fazer o vestibular, inclusive, com latim. Com latim. E ainda com participação em exame oral. E exame oral, e a prova de português eram 3, redação, literatura e gramática. Não era brincadeira. Eu passei mais de 10 anos integrando a banca, depois de professor, da examinadora de português, que foi uma emoção da minha vida. Estava na sua praia. Ao lado de figuras fantásticas como Edgar Barbosa e Manuel Varela. Era uma maratona. Era uma maratona, não é brincadeira. Bom, então o seminário me ajudou já a partir daí. No direito, no curso de Direito, você começou já com a tendência para direito administrativo? Não, trabalho. Era o direito do trabalho. A disciplina que mais me atraiu, e eu fui primeiro nisso, foi direito do trabalho, porque eu estava também na época ligado ao sindicalismo rural com o Dom Eugênio Salles. Sim. E aquilo me empolgou. Eu vi e ajudei a fazer nascer os primeiros sindicatos rurais do Rio Grande do Norte e alguns do Brasil. O Eugênio olhava para mim com 19, 20 anos e dizia assim: você vai a Belém. Mas o Eugênio, ele disse: vai ensinar como é que se faz sindicato. Eu comecei minha vida assim, e fui a Belém, fui a Sergipe, fui a Alagoas, participava de encontros. E uma certa vez ele disse: agora você vai, como presidente da federação, convidar o presidente da República para o encontro de sindicatos rurais do Brasil em Natal, via Dom Helder, que era o intermediário de Dom Eugênio. Fomos recebidos por Dom Helder, que nos encaminhou já por telefone ao presidente João Goulart, que nos recebeu no mesmo dia à tarde e disse que não podia vir, mas mandar o ministro do Trabalho, Almino Afonso, e disse: eu vou a Natal nem que chova canivete. E veio. E foi um congraçamento assim espetacular. Estava firmado o movimento nacional de sindicalização rural. Então o direito do trabalho me empolgou por aí. Tanto que você foi diretor no Tribunal Regional do Trabalho. Sim, eu terminei como secretário-geral, não é? Atendendo a Francisco das Chagas Pereira. Mas depois eu me envolvi no serviço público estadual e o direito administrativo e constitucional, eles me empolgaram e aí eu me dediquei profundamente, enquanto pude. Muito bom. Verso Barreto, seu professor? Foi. Ele era um professor que não precisava de 50 minutos. Em 20 minutos, nós saíamos com tudo que ele dizia na cara. Eu nunca vi alguém ter um magnetismo tão grande na área do ensino como o Verso Barreto. Como é que foi
a sua tendência para o soneto? Porque é uma tendência, é uma vocação. Repare bem. Não foi só para o soneto, a poesia em geral. A poesia em geral, mas o soneto você tem uma marca Gosto muito muito. forte. Leituras, Camões, sobretudo Camões e os nossos nacionais, que eu leio todos. E acho que soneto é também uma arte, não é só fazer. Não é brincadeira, fazer em 14 versos você conseguir fechar. E você tem uma característica também que é curiosa, e é camoniana nesse sentido, é que sempre o verso feixe, você dá uma visão bem mais ampla, bem universal daquilo que você quer dizer. E não gosto de cortar versos no meio. Acho que o verso no soneto tem que ser inteiro, senão não tem graça. O estilo inglês já muda um pouco, também gosto. E aí, já que você falou no soneto, eu cometi umas ousadias, porque o nosso padrão ou é camoniano, 4-4-3-3, eu vi que você ou é inglês, utilizou 4-4-4-2. Eu passei a inverter, fiz o soneto de cabeça para baixo. 3-3-4-4. Alternado, 4-3-4-3, 3-4-3-4. Então, eu fiz o que quis, depois que li um poema de Baudelaire, que foi quem eu vi fazer algo assim, mas só vi 1 ou 2 poemas dele assim, aí eu fiz já 10. É uma forma. As flores do mal. As flores do mal. Você faz as flores do bem, é o Flores tempo todo isso aí. Mas aquele mal faz um bem muito grande. Eu também acho. E ele abalou o mundo, né? Sim. Ele abalou o mundo com aquela história dele, foi jogando e criou também, né? Exatamente. E tem um detalhe aí que eu gostaria em matéria de poesia, é que esse meu último livro, que eu fiz todo em versos, né, são 580 estrofes, portanto 5.800 versos. Alguém me perguntou, mas como você gosta, em vez de escrever prosa? Eu gosto de prosa, escrevi prosa, mas gosto mais de verso. Como aprendeu isso? Eu digo, aprendi com 2 cantadores de viola. Eu tinha 17 anos, fui trabalhar na Rádio Rural, o Otomar me indicou para fazer um programa de cantador de viola. Eu não sei quem bebia mais ou quem fumava mais, porque o ambiente era insuportável. Mas eu chegava cedo, recebia as cartas e pedindo os versos, eu organizava, não podia ter pé quebrado. Eu tinha estudado um pouco de métrica, mas não sabia fazer esses versos. E aí começava a organizar, à noite eles cantavam, que era uma maravilha. Eu fiz isso durante uns 3 anos. E como que você é apaixonado por Cascudo, uma certa vez nós fizemos um festival de versos e eu fui a Cascudo para ele me orientar sobre... Como foi a conversa com o Cascudo? Como é que foi? Olha, conta a história aí. É de quem ouve tudo que o mestre diz. Eu era o discípulo, eu só fazia notar. Fazia minhas perguntas bem objetivas, mas eu gostava, porque era deslumbrado por ele quando ele dizia, não é? Que os bandeirantes e os pioneiros aqui eram grandes comedores de paçoca. Eu achava essas frases dele. Foi aluno dele 6 meses na faculdade ainda. Aí ele se aposentou. 6 meses é aluno dele? Fui 6 meses, no primeiro ano. Você sabe que eu fazia o seguinte, eu acho que ele gostava disso, é que em todos os anos eu ia deixar a aula que tivesse, quando ele estava dando aula, eu estava na aula dele. Sim, certo. Porque ele não repetia, ele estava sempre... Era um contador de histórias, na verdade. Contador de história fantástico. Cascudo era um contador de histórias. Mas olha, um detalhe aqui interessante, que você falou, é que para mim o maior poeta das Américas, Pablo Neruda, ele vai para a Suécia, ganha o prêmio Nobel, e lá cita Baudelaire. Sim. E cita e se entusiasma com Rimbaud apresentado. Curioso, porque para mim ele é o cânone, a figura superior, mas ele tinha os encantamentos poéticos, como você tem, como nós temos perante a vida. Fique conosco, nós voltamos já após um breve intervalo.